Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Deu ruim pro presida. Uma sexta-feira que estava aí para ser uma sexta-feira morta, que ninguém esperava mais nada, de repente virou o dia da pior participação para o governo na CPI da Covid-19. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, você já está inscrito, meu amigo? E aí? Pega esse dedinho abençoado aí. Clica no vermelhinho, afinal de contas é muito fácil se inscrever, é só apertar inscreva-se e depois apertar no sininho colorido para você receber as notificações do nosso canal. Afinal de contas, nós temos pelo menos um vídeo novo por semana aqui para você. E ontem, por exemplo, teve live. Inclusive é por isso que a gente está aqui com esse visual diferente, né? Com essa cara de morta aqui, já tirei meu cílio. Ou a gente gravava desse jeito ou não, ia rolar vídeo hoje. Tô sem batom, tô um horror. Mas a gente teve a participação dos irmãos Miranda, né? Geralmente quando aparece irmãos Miranda assim na TV é porque algum problema está acontecendo, né? E aí você tinha... E não é só os irmãos Miranda, são os irmãos Luiz Miranda. Exatamente. Luiz C. Miranda. Não, porque é um Ricardo da Cláudio. É outro, não é Ricardo? É um Ricardo, então... é Luiz Ricardo e Luiz Na Cláudio. cabeça era Luiz Carlos. Não, é Luiz Cláudio e Luiz Ricardo. Mas para quem não é desse planeta, quem estava numa caverna e acabou de sair dela, se você não sabe o que está acontecendo, ontem teve o depoimento desses dois irmãos na CPI. Um é servidor público concursado de carreira e o outro é um deputado federal que está tentando... Youtuber, deputado federal. Tentando recuperar o seu prestígio depois que ele caiu em desgraça com a base bolsonarista. O que eu acho interessante é que, primeiro, eu tenho que comentar isso, é a diferença entre irmãos, né? E aí você vê como é que a hereditariedade não tem nada a ver com personalidade. Afinal de contas, aí ele vai dizer, não, mas um parece com a mãe, outro parece com o pai. Não, nada disso. Eles são completamente diferentes, fisicamente um pouco, né? Até assim, a postura corporal, a linguagem corporal. Você vê que o Luiz Ricardo, que é o servidor, ele tá até assim, encolhidinho, sabe? Não, e cansado, Se ele pudesse se enfiar num buraco naquela hora, ele se enfiava ali. O cara veio direto dos Estados Unidos porque foi acompanhar a vinda de vacina desse As vacinas de São Paulo. A doação da... se for doação, se foi compra. Mas são as vacinas da Janssen. Mas antes da gente continuar, mais uma coisa, eu queria aqui me solidarizar com a família do senador Fernando Bezerra, que com certeza ele não dura até a final da CPI. Porque mais uma reunião como hoje ele infarta. Porque hoje ele estava falando alto, estava parecendo, destemperado, claramente uma pessoa que está com problema de pressão e descompensa. Como não foi aquele personagem daquele desenho da cabeça, que tem os vários personagens da cabeça, que tem a tristeza, a alegria... Gente, eu esqueci a raiva! Eu esqueci mas o nome. Eu não sei o nome. Mas ele não parece? Divertidamente. Então, do Divertidamente não tem a raiva? Aí, ele igualzinho, que tem aquela roupinha assim social, aquela cabeça vermelha, parece que vai explodir a qualquer momento. Mas, então eles foram prestar o depoimento e foram exatamente falar sobre as compras da vacina Covaxin e trazer, né, as irregularidades, pelo menos supostas irregularidades que o servidor havia localizado e comentado com seu irmão e no grupo, parece que tem um grupo de familiares e amigos onde eles comentam as coisas. Pareceu até o rosto de uma mulher lá que eu não sei nem quem é uma hora. Eles haviam comentado entre si que aquilo ali estava muito irregular e tudo mais. E o irmão então resolve levar para frente, até revendo que aquela situação estava bem grave e inclusive o medo de que de alguma forma aquilo pudesse resvalar no irmão. E o irmão ali sendo forte, dizendo que não ia assinar, que ele não ia permitir, né, a importação, já que ele tem uma posição na escala, né, dentro do Ministério da Saúde, bem alta, afinal de contas, ele é a pessoa que autorizaria ou não as importações das vacinas
E ele não quis autorizar de forma nenhuma devido às irregularidades que ele localizou. E foram 3 documentos, né, invoices, que ele chamou de invoices, que basicamente é a descrição do que está sendo comprado, o valor. Como se fossem notas, na verdade, são como se fossem notas de um contrato internacional. Deve ser tipo uma pré-nota, né? Porque é tipo assim, você verificar se está tudo certinho para ir emitir a nota da compra. Para poder fazer também a licença de importação, porque você tem questões de importação, questões da Anvisa, que inclusive que envolve também questões de saúde pública, que você está trazendo uma coisa, né, que pode ser perigosa ou não para o país, para a saúde pública de outro país, além das questões de importação, de imposto, uma série de questões que envolvem isso. E aí o grande problema que chamava atenção a ele, né, uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, é a questão contratual, que eu falo, gente, é o básico da vida de todo mundo. É você ter uma nota no nome de uma pessoa e um contrato no nome de outra. É importante entender que a função desse cara é basicamente tomar conta disso. Pelo que tá se falando lá, o cargo dele é esse. Ele está nessa função há 5 anos, está no Ministério 10, e nessa função exatamente verificando, porque ele que vai estar liberando, não sei se é ele que exatamente que preenche as guias de importação e o pagamento de licença de importação, mas ele tem essa função que é extremamente importante. E ele então, localizando isso, conversa com o irmão, e o irmão então... Eu acho que, e por isso que às vezes eu falo que eu acho que certos bolsonaristas, eles realmente acreditam e acreditaram em algum ponto, em algum momento. Eu acho que alguns até ainda acreditam naquilo que eles realmente estão defendendo, naquela ideia. E talvez eles estejam se negando a ver a realidade já há muito tempo, acho que desde o início, porque acho que para mim é complicado você conseguir enxergar no Bolsonaro as qualidades de um líder que levaria o Brasil numa nova direção rumo à prosperidade e ao crescimento. Eu nunca consegui enxergar isso no Bolsonaro, nem como deputado, vereador ou nada disso, quanto mais como presidente. E nem vi nas pessoas que ele trouxe na campanha como alguém que... nem ele, né? Quem? Se ele fizer uma análise fria, ele sabe que nem ele tem capacidade. Sim, e assim... se ele pensasse, não, mas eu estou aqui cercado de pessoas incríveis que vão fazer um trabalho maravilhoso. Não foi o caso. Inclusive, as poucas pessoas que ele já tinha indicado desde o início, como o Moro, como o Guedes, que seriam pessoas que fariam parte do governo dele, para mim, em nenhum momento me mostraram que eram capazes de fazer o trabalho necessário. Mas ele tinha essa bandeira forte, principalmente do quê? Da moral e bons costumes, da ideologia e do combate à corrupção. E aí você vê muita gente lá falando assim, não, mas pelo menos ele não rouba. Pelo menos o governo dele não tem nenhum escândalo de corrupção. O problema é que você já tem, na verdade foi quinta-feira, já a questão toda envolvendo, na verdade já vinha estourando, né, aos pouquinhos os problemas do ministro Salles. Ele sai agora essa semana do governo. Um parêntese. Problema denunciado por um servidor público. Que foi um delegado. E, infelizmente, foi, inclusive, retirado do posto que ele estava lotado e na delegacia que fez as investigações. Só não foi demitido porque goza de estabilidade. E aí, uma coisa que, inclusive, também se falou hoje, a importância que você tem nas prerrogativas da carreira do serviço público, que não estão ali de forma nenhuma para o prejuízo da sociedade. Ao contrário, as garantias que você dá de inamovibilidade, irredutibilidade e a impossibilidade de você demitir, sem justo motivo, um servidor, é exatamente para que ele possa servir melhor à sociedade. E não simplesmente para que ele possa se esconder por trás dessas prerrogativas e viver na boa. Ao contrário, as prerrogativas elas são muito mais uma defesa para a sociedade do que exatamente apenas uma defesa para o servidor. Mas o servidor tal não está sendo... Aí é uma outra questão. Mas, gente, assim, o fato dele ter... E se tudo der certo, tomara que isso sirva para botar pelo menos uma pá de calma momentânea na reforma administrativa, que já tem uma galera boa dizendo que não vai se resolver nada. A única coisa que vai fazer é ferrar mais ainda a situação do funcionário de carreira, que é aquele cara que faz o trabalho dele, que está lá cumprindo o papel dele, que nem esses caras, né? Mas o que eu ia falar... Agora, Natália, desculpa te cortar, mas afinal, por que a gente está falando tanto do Bolsonaro se o cara estava falando hoje? Porque sobre isso a gente não falou. Acontece que o cara estava se sentindo pressionado pelo chefe dele a aceitar, aprovar a compra de um troço que ele estava dizendo que estava irregular. Ele contou isso para o irmão, por ser um bolsonarista com raiz, com certo acesso com o presidente,
foi direto ao presidente dizer o que estava acontecendo, e eles falaram: presidente, tá... Rapidinho, na verdade ele já vinha falando com assessores do Bolsonaro, contando o que estava acontecendo e por isso pedindo uma audiência com o Bolsonaro. Ele consegue essa audiência em março, dia 20 de março, então ele vai lá e conversa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro diz que vai tomar providências, mas ele diz, antes de tudo, que isso é uma coisa ele estava sabendo, né? Isso daí é isso é um problema daquele deputado lá. Daquele deputado que ficou deputado lá até o final da reunião de hoje. É, né? Que foi muito tumultuada, gente. Já fala assim, sobre isso daqui a pouco. Foi muito tumultuada. Claro que muita gente já descobriu que uma das táticas de discussão, de debates, é de você tentar destruir e desestabilizar e desacreditar a pessoa com quem você está discutindo, já que você não tem argumentos para se contrapor o que ela está dizendo. Na verdade, a maioria dos governistas não teve o que perguntar, não teve o que dizer, não tinha o que argumentar. Teve um que foi usar uma matéria da Globo. Aí eu deixo uma pergunta. Desculpa, eu sei que eu estou te cortando muito. Eu até perdi uma coisa que eu ia falar, mas já foi. Vocês precisam se decidir. Ou a Globo presta ou a Globo não presta. Não dá para a Globo prestar só quando interessa. Então, quando vocês querem, se vocês usam matéria da Globo. Quando vocês não querem, a Globo não presta, a Globo é o demônio, a Globo quer destruir a família. Se decidam, por favor, do jeito que tá. Fica complicado até para sua base aliada decidir o que quer da vida. Tá? É muito confuso. E aí, então, bom, afinal de contas, o outro grande argumento também que eles usam é que não houve nenhum tipo de prejuízo, na verdade, prejuízo para os cofres públicos, né, já que não foi comprada a vacina. O problema é que foi feito como se você tivesse feito uma separação de um dinheiro igual na sua casa. Você pegasse um dinheiro do seu pagamento, separasse: isso aqui é para o pagamento do plano de saúde, isso aqui é para o pagamento do aluguel, isso aqui é pagamento do supermercado. E você tivesse, então, e não pudesse estar usando esse valor para outras coisas. Então já havia uma espécie de compromisso, né, e uma separação de valores para pagamento dessas vacinas. Afinal, foi feita uma legislação, inclusive de autoria uma emenda do Ricardo Barros, que é o deputado acusado, né, de estar, pelo que se fala, pelo próprio presidente, né, inicialmente, de ser um dos responsáveis que está por trás de todo esse esquema dentro. Inclusive, parece que ele foi ministro da Saúde do governo Temer, então ele teria uma entrada, um conhecimento dentro do ministério. Desde o governo Dilma. Ele já foi ministro do governo Dilma, não lembro se do Ministério da Saúde. Aí no Ministério do governo Temer ele foi ministro da Saúde. E hoje, eu acho que no começo, posso estar enganado, mas acho que no começo do governo Bolsonaro ele foi ministro. E hoje era líder do governo na Câmara dos Deputados, no famoso Centrão. Então, um cara bem relacionado e que conhece esse métier, porque é uma coisa que não é muito simples. Quando você fala de administração pública, de contrato, na verdade, assim, você fala de contrato, já não é uma coisa tão simples. Até eu falo muito isso, não tem nem muitos advogados realmente especialistas em contratos. Quanto mais em contratos públicos, ainda mais que envolvam questões internacionais. Então, são muitas leis, é um meio bem complicado e que vai envolver uma série de questões muito sofisticadas. E aí a grande descoberta seria, né, de que, na verdade, não se sabe exatamente qual é o papel do Bolsonaro nisso, mas que ele, de alguma forma, sabendo do que o Ricardo Barros estaria fazendo no Ministério, silenciou, já que desde março ele foi informado sobre isso. Em vários momentos, esse deputado, ele avisou uma vez, depois ele tenta fazer vários contatos e ele não consegue. E, de alguma forma, a percepção que se passa é de que, sendo o Ricardo Barros um dos principais representantes do Centrão, e que alguns afirmam, inclusive, que ele é assim, o grande cérebro do Centrão ali na Câmara dos Deputados, que ele não queria de nenhuma forma incomodá-lo, já que ao incomodá-lo ele poderia de alguma forma movimentar o Centrão contra ele e, afinal de contas, aprovar algum impeachment, já que tem centenas de pedidos e todo dia surge, e vão surgir muitos outros pedidos de impeachment agora, principalmente depois dessa situação. Agora, foi vergonhosa, né, a atuação do Fernando Bezerra, que a gente já brincou aqui, e do Marcos Rogério. Né? Tu percebe claramente que é tentativa pela tentativa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, de criar um tumulto, de desestabilizar. Eles não são aqui do Rio de Janeiro, né? Então não sei o impacto que isso está tendo na base deles.
que assim, o papel que eles estão se prestando... Não, eu vejo com todo no respeito Twitter, e liturgia... tem pessoas dizendo que eles são heróis. Ah, mas tem que ser mesmo. E assim... Porque pra fazer o que eles estão fazendo ali, o cara tem que ter uma força heróica. Pena que é pra... Hoje ficou muito feio, assim, o caso Marcos Rogério, ele tentando, porque ele sempre faz isso, mexer, brincar com as palavras e tentar de alguma forma deixar a pessoa que está prestando depoimento confusa. Ele até conseguiu fazer isso com os cientistas ontem. Ele conseguiu fazer isso com a Jussara, é Jussara o nome dela? Jurema, e conseguiu mais com ela do que com o Pedro. Mas de alguma forma intimidar, de mexer com as palavras, de deixar confuso e não saber mais sobre o que você está falando, para ele de alguma forma apontar uma contradição na sua fala. Hoje ele tentou fazer isso em alguns momentos e as pessoas chegou toda a assembleia lá, todo o comitê lá, a pessoa que estava lá na CPI, riu da cara dele. Porque estava demais, assim, absurdo demais. Em muitos momentos também ele se faz de desentendido, como por exemplo, sobre a pesquisa do Pedro ontem, o Pedro falando sobre o objetivo da pesquisa era fazer um estudo no Brasil sobre quem era o público que havia pego Covid. Então ele pegou 138 cidades, fez todo um trabalho de sorteio de residências, de sortear o público, de ser uma amostra populacional para se tentar entender o Covid, como ele foi sendo, né? Como ele foi enfrentado nos diferentes grupos brasileiros. E aí nas diferentes cidades. E aí, dentro desse grupo populacional, óbvio que o Brasil é composto por pessoas que se afirmam brancos, se afirmam negros e se afirmam indígenas. E aí é uma questão que o IBGE utiliza, que é a autoafirmação, que é uma questão de etnia, não uma questão de raça, já que você não tem uma verdade biológica sobre se uma pessoa é branca, é parda, você não tem como aferir isso biologicamente falando. Então é uma questão identitária. Então quando ele faz as perguntas, uma das perguntas se a pessoa pegou ou não Covid é qual é a etnia que ela se autodenomina. E aí, quando você compara entre o grupo que as pessoas se denominam brancas e as pessoas se denominam indígenas, 1% dos brancos se contaminaram e 7% dos indígenas se contaminaram. E ele começa a discutir, você foi numa aldeia? Aí ele falou, mas eu não... 7 indígenas e 1 branco, né? Mas você foi a uma aldeia? Aí ele falou, não. Aí então você fez pesquisa séria? Eu falei, mas peraí, meu objetivo não é em aldeia, eu não sou eu que faço pesquisa, é uma empresa. Ah, então foi uma empresa que contratou. Uma coisa de maluco, e ele ficou o tempo todo querendo desacreditar a pesquisa do cara, porque o cara não faz. Só que a pesquisa dele não é sobre população indígena. Ele começou a dizer, é um absurdo, mas peraí, você está desacreditando, inclusive é uma perspectiva mundial, já que você não tem como aferir. Inclusive tem um vídeo antigo. Foi premiado, inclusive. Um vídeo antigo premiado, que mostra. Não, foi reconhecido o valor da pesquisa. Fizeram um exame de DNA com o neguinho da Beija-Flor. No todo o percentual que ele tem de genética, o maior percentual que ele tem é branco. Você olha pro neguinho da Beija-Flor, você fala, não, esse cara não é branco, esse cara é tudo menos branco, mas ele, quando você pega a carga genética dele, o maior percentual de carga genética seria branco. Então, assim, é difícil você determinar essas questões. Isso num povo miscigenado como o nosso. Por isso que é uma questão identitária e não genética. E por isso nós não falamos mais em raça, falamos sim em etnias. Então é toda uma questão científica atual. Se abandonou a ideia de raças. Mas voltando para a reunião de E aí ele começa a tentar desacreditar. Foi vergonhoso, foi ridículo. Ele inclusive falou muito tempo. Uma coisa que eu também achei que o Omar deixou, até para não dizer que não falou e não perguntou. Claramente o Omar sabia o que ia acontecer na reunião hoje, porque você percebe que hoje, no início da reunião, ele estava muito mais tenso do que ele sempre esteve. E aí, como a gente foi para uma live, a gente depois foi assistir o resto. A gente foi ver, tipo assim, se você pegar o tempo que o Marco já está com palavra, é quase 1 hora. Tudo bem que ele é interrompido? Tudo bem que toda hora mas ele está 1 hora aparecendo ali, falando o tempo todo, fazendo as perguntas que ele quis fazer. E aí, e não consegue extrair nada, porque não tem o que extrair assim, dali. O Luiz, que é servidor, né, ele estava muito tenso, muito nervoso, mas assim, a questão técnica, ele estava muito seguro. Tanto é que tem até 1 hora que o Marcos Rogério tenta jogar uma casca de banana para ele, e ele fala, eu vou assinar um documento que está errado?
Vou aceitar um contrato que estava com erro? Porque você mesmo não faria isso, gente. Você imagina só. É uma coisa simples Porque de acabou que a gente não disse os erros, né? Foram erros no valor na quantidade contratado, e aí o valor unitário, o valor total, o seguro que foi cobrado 2 vezes, e o nome da empresa. Estava no nome de uma empresa que teoricamente não tem relação nenhuma, não estava nem escrita como representante. Que imagina legal. só que você deve aluguel pro João, tá? Você tem que pagar aluguel pro João. Você tem que pagar 100 conto pro João. Aí aparece para você que, olha, você tem que pagar o 300. recibo tá aqui, ó, mas tá em nome de José. Não, nem é José, porque se ainda fosse José podia ser uma confusão. Aí você fala assim, mas tava no nome da Maria, por 300 conto em vez de 100 conto. E aí você fala, mas peraí, mas por que eu vou pagar isso pra esse cara se eu devo pro fulano? Enfim, eu não fiz contrato, porque o nome que tá no contrato é de uma pessoa e não da outra. Então, assim, é uma coisa básica. E aí ele não concorda com isso, claro, e não há o que defender. Foram feitos 3 acertos. E até no final, mesmo no último, como é o mesmo do negócio? A voz. Mesmo no último, não se conseguiu resolver todas as incongruências, tanto que não foi feita a importação até hoje dessas benditas vacinas, né? E sem falar que parece que essa vacina é produzida por 12 diferentes laboratórios. A Anvisa foi à Índia, não conseguiu determinar uma das coisas que eles precisam, que é exatamente o parecer de salubridade dos laboratórios. E ele não teve acesso a todos os laboratórios. Porque ainda tem isso, né? O governo e a base governista ficou o tempo todo dizendo que o governo não comprou porque não tinha um parecer da Anvisa. E essa eles compraram sem o parecer da Anvisa, sem o aval da Anvisa. Por emenda do Ricardo Barros. Então, assim, é um troço de maluco. E aí a gente precisa citar, claro, né, o Alessandro Marques. Não, Vieira. O Alessandro Vieira. Certo, Alessandro Vieira. Que, assim, eu tenho muito receio quando eu começo a gostar da participação de um político numa CPI, porque eu gostei muito da participação do Onyx Lorenzoni na CPI do Mensalão, e a gente vê o que é o Onyx Lorenzoni hoje, né? Eu não gostava muito, eu gostava mais do Fruete. Mas o Alessandro Vieira, assim, toda vez que ele participa, é um show à parte, é um espetáculo, porque ele não altera o tom de voz, ele não se permite ser influenciado por quem tenta bagunçar. Ele vai conduzindo a linha de... Ele sempre vai por um caminho que as pessoas não foram. Ele sempre consegue escolher um lado da narrativa, de conduzir a narrativa de um lado que as pessoas não foram. E hoje, claramente... E ele respeita o tempo. Ele respeita o tempo. Assim, e ele claramente... eu não posso afirmar que ele entrou em contato com a... Simone Tebet. Com a Simone Tebet. Eu não posso dizer que isso existiu, mas ele... claramente... Mas ele sabia a ordem. Ele sabia a ordem. Ele sabia a ordem, que depois que ele falasse, a Simone ia falar. Ele sabia claramente o que ele estava fazendo. E aí ele teve uma atacada de mestre, que foi pegar o irmão que era servidor e elogiar, jogar lá no alto. O irmão que é deputado, que sempre teve uma questão voltada com a imagem. Um bolsominion bulldog. Tipo assim, eu sou máximo, eu sou corajoso, eu vou lutar contra a corrupção. E disse que o cara era covarde na cara do cara. Falou, seu irmão cumpriu o papel dele, você não. E ele falou, e o que eu acho mais importante, ele falou, você pode falar o nome, se você não tem coragem de falar, eu falo, Ricardo Barros. Você não, nós já sabemos, você pode falar, não tenha medo de falar, pode falar. Eu digo pra você, o nome que todo mundo aqui já sabe qual é Ricardo Barros. Já estão nos corredores de toda a Câmara. De todo o Planalto, não foi? E ele, acho que ele nem usou os 15 minutos todos, encerrou ali. E ele fez, exatamente, ele amaciou a carne e o caminho para Simone chegar. E não estamos falando isso para esvaziar a importância da Simone Tebet, não. Ela foi fundamental. Ela percebendo o momento, percebendo o que ele já havia falado, ela confirma para ele, não, nós já sabemos, você pode ficar tranquilo, você pode falar. Nós temos documentos que comprovam. Aí ele falou, mas você sabe que eu não posso dizer. Ele falou, então você já confirma que você sabe quem é, você lembra quem é, você não quer dizer. Né? Você não quer dizer que é o Ricardo Barros. Você não quer dizer que é o Ricardo Barros. Aí o cara não falou, não, a senhora acabou de dizer, é ele, foi o Ricardo Barros. Então, e todo mundo. Aí só ouve a voz do Renan no fundo. Ele falou. Ele acabou de dizer. Aí ela falou, então você confirma ele? Eu confirmo e meu irmão também confirma, ele estava lá do lado, ele ouviu. E aí tu descobre que, na verdade, a grande tensão o tempo todo deles na reunião era se eles iam conseguir segurar ou não
ou se eles vão precisar dizer ou não em algum momento o nome do Ricardo Barros. Eu acho que o Alessandro, ele foi assim, fundamental, a coragem que ele teve de se expor também, inclusive, que o cara podia não ter falado, ele ia ter que comprar esse bagulho sozinho, essa briga sozinho. E o grande medo, principalmente, que é uma coisa interessante, importante falar, que o grande medo, inclusive do Ricardo Miranda, não é nenhuma consequência jurídica, mas é o das redes sociais. É do gabinete do ódio, é da fábrica de fake news do governo, que já vem massacrando uma série de pessoas, que de alguma forma ele já foi vítima, porque inclusive ele disse que ficaram com raiva dele quando ele fez parte do grupo que foi conhecer um trabalho lá com a China na época, que alguns deputados foram e realmente batem as datas, pode não ser exatamente isso, mas batem nas datas exatamente no período que o Terça Livre fez uma matéria achincalhando com ele e com as empresas que ele fazia, com esse trabalho que ele tinha, essa ideia de ajudar brasileiros a realizar seu sonho lá nos Estados Unidos. Então ele tinha uma série de trabalhos, empresas, e o próprio canal dele no YouTube era de vender o sonho americano para o brasileiro, e vem para cá que eu te ajudo, enfim. E o Terça Livre arrasou com ele, fez uma série de reportagens, não foi só um vídeo não, é como se fosse uma série de reportagens com várias pessoas, vários vídeos, acabando com ele. E veio o Fantástico, parece que de uma forma, diz ele, né, que pegou esse material e foi lá, e pegou as mesmas pessoas, entrevistou e publicou, sendo que ele nunca foi processado, nem pelo Ministério Público, nem por essas pessoas, né? E todos os processos que ele teve cíveis, ele ganhou. Né? Pelo menos é o que ele afirmou lá na CPI. O presidente corre risco de sofrer o impeachment, que é o título do vídeo deu ruim pro presida. Mas, ele sofre o risco de impeachment? Ainda não. Mas hoje aconteceu uma coisa que eu, se fosse ele, ficaria muito esperto, porque é uma simbologia muito grande. Porque o pau estava comendo, estavam lá o Omar Aziz, o Renan, o Randolph, o Humberto Costa, a Tebet, eu não consigo gravar o nome dela. Simone Tebet. A Simone Tebet, a outra senadora, que é a mulher também que... Elisiane. A Elisiane estava lá, tinha a mulher do PSL que estava lá. Soraya. Também, a Soraya. Olha, eu tô demais, tá demais, hein? E ninguém da base governista ficou lá. Sabe qual foi a impressão que eu tive? Que eles... A Soraya, ela é da base governista, embora ela não está ali na CPI como base governista, ela está ali como bancada feminina. Sim. E a bancada feminina é neutra. Temos a ideia de neutralidade. O que eu estava pensando sobre isso, o que eu percebi? Eles fizeram as suas declarações no início, foram os primeiros a falar. Na verdade, o Girão, ele troca o lugar dele, né? O Girão acaba não falando, ele meio que cede o papel dele pro Marcos Duval. Duval, que quer mostrar a reportagem do Fantástico. Depois da barrigada. Ainda teve isso. Da barrigada lá no cara. E aí, eu acho muito engraçado a pessoa que briga dando barrigada, gente. Sabe quem fazia isso? Quem? O Nhonho. Verdade. Brasil! Brasil! Mas e aí, lá, né? Eu tive a impressão de que depois que, eu acho que o último a falar foi o Fernando Coelho. É Coelho ou Bezerra? É Coelho. Eu tô falando Bezerra o tempo todo. É então, Fernando Coelho, eu acho. Se tiver algum Fernando Bezerra, aí a família pode ficar tranquila. Eu acho que é Fernando Coelho. E aí, depois do último do governo a falar, parece que eles se mandaram. O Marco Rogério tinha avisado que ele tinha um outro compromisso, que ele tinha que ir embora, que ele tinha que ser o primeiro a falar. Então ele falou, fez lá o cirquinho dele e foi embora. É porque é Fernando Bezerra Coelho. Ah, tá. Então estavam os dois certos. Senador por Pernambuco, é isso? Pô, sagitariano, 7 de dezembro, ó. Pô, Fernando. Ô, Fernandinho. Pô, não suja nosso Pernambuco, signo, pior do que o senador de vocês, só do Rio de Janeiro mesmo. Enfim. E aí, fechou-se, né? Parecia até que tinha acabado a CPI, meio que vão apagar a luz, vão embora. É muito estranho. Ainda tinha depois, agora ele que eu não lembro o nome dele, que era o senador do Espírito Santo. Comparato. Que é delegado. Comparato. É Comparato. Não, Comparato, acho que é o Comparato. Que ainda faltava ele falar, ainda tinha uma outra senadora para falar, porque eles não são membros, uma coisa assim. Fabiano Contarato. Contarato. Tinha o Fabiano, tinha depois uma outra senadora, e eles sempre falam, às vezes, por último, porque eles não são membros da CPI, não são suplentes, eles são inscritos como se fossem por fora.
E depois ainda falaram, mas o mais importante de tudo é perceber exatamente isso, que eles foram embora, fizeram o papel deles inicial, que era fazer aquele tumulto, fizeram os seus vídeos, porque é para botar nas suas redes sociais, e aí amanhã vai aparecer lá outra, ainda hoje, né? Marcos Rogério derruba, destrói, Pode depoimento dos irmãos, já vão aparecer lá, Fernando Coelho detona, não sei quem, como eles costumam falar, arrasa na CPI, destrói como é que é? Que ele fala que é uma construção de um quê? Um pensamento? Não. Narrativa. Essa narrativa para destruir o presidente. Gente, assim, a narrativa inicialmente não tem nada a ver com o presidente. A narrativa é de um problema, uma corrupção dentro do Ministério da Saúde. Ponto. Se o problema todo é que há provas realmente, inclusive, de que o deputado foi até a casa do Bolsonaro, porque outra coisa, ele não foi a qualquer lugar, não foi no Planalto, ele foi na casa do Bolsonaro, no sábado à tarde, levou a mulher, levou o irmão, levou não sei mais quem, foram recebidos pelo Bolsonaro, ele conta o que aconteceu, e o problema tá aí, é que ele não dá continuidade. Ou se deu, ele não tem provas disso, tanto que ele acabou de falar há pouco tempo agora aí, que ele mandaria investigar agora. Pô, mas ele tinha que ter feito isso em março. E para encerrar, né? Acho que a gente já pode começar a encerrar o vídeo. Eu só queria saber, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ô filho! O que é que deu na tua cabeça, com todo respeito, mas o que ocorreu na cabeça de Vossa Excelência para querer suspender a reunião no meio da reunião, que era justamente o que a base governista estava tentando fazer o tempo todo? Ele achava que depois um outro dia ser mais calmo, não tinha como ser calmo aquilo, porque o grande objetivo era realmente tumultuar. Então depois que eles vão embora, a coisa se dá com tranquilidade. Agora, e se faz o resto dos depoimentos. Muito estranho esses caras terem ido embora desse jeito. Até o Assef, advogado da família Bolsonaro, brotou do nada no meio do Senado e foi se esconder no banheiro. Não, e o mais incrível é que parece que ele chegou lá e todo mundo falou, mas é o Assef, o que ele tá fazendo aqui sem máscara? Aí um segurança falou, mas aqui era restrita. Ele foi lá falar com ele, só que aqui a área restrita. Tá? Ele correu pro banheiro, os repórteres foram atrás dele, se enfiou no banheiro feminino. Aí foi um segurança lá dentro, tirou ele de lá e botou ele pra fora do Senado. Ninguém sabe até agora por que, afinal, escreve aqui pra gente. O que você acha que o ACF foi fazer lá? Esse anjo de asas brancas, né? De cabelos negros. O que este anjo dourado que acolheu em sua casa, né? De forma tão bonita e humana, Queiroz, né? Não vamos esquecer disso. Que esse outro homem maravilhoso e grande empreendedor do meio automobilístico. Posso falar assim, automobilístico? Acho não, que né? Sim. Automotivo. Automotivo? Então é que ele vende carro, né? Um homem empreendedor, um homem cheio de garra para trabalhar e ganhar dinheiro, um homem tão bacana, tão incrível, que ele prestou dinheiro pro presidente. Tinha Tino. Faro pro negócio. Ou foi o presidente que emprestou dinheiro pra ele? Nem sei, mas sei que tinham relações de dinheiro entre eles. Ele que emprestou pro presidente, eu acho, e depois ele começou a pagar. Não foi? Eu sei lá, maravilhoso isso. Enfim, esse anjo de cabelos negros estava hoje lá. Por que você acha que ele foi hoje lá no Senado? Escreve aí nos comentários pra gente o que você acha que o ACF foi fazer lá no Senado. Escreve aí se você acha que deu ruim pro presidente mesmo, se vai sair o impeachment, se não vai sair o impeachment. Senti falta hoje também, sabe de quem? Senador Reis. Senador Reis não estava lá hoje, Poxa, né? Eu achava que tinha que... O Flávio falou em videoconferência. Eu acho que o negócio é fazer CPI na sexta-feira. Porque o pessoal não vai. Nos poupa de certas coisas. Aí eu esperava, inclusive, que ele fosse fazer mais furdunço, porque no dia do depoimento... De quem que ele foi lá perturbar? Que eu não lembro. Ele sentou bem na frente. Do Witzel. Foi do Witzel? Foi. Mas escreve nos comentários, então, por que o Reis não apareceu hoje. E se você... Onde está o Reis? E se você é novo, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações. Porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Ontem teve live. Eu quero terminar de falar para uma coisa. Eu sei onde o Bolsonaro tá, comendo pizza. Verdade. Agora, onde está o resto da base aliada? Não sei. Vai ver que foram comer pizza com o Bolsonaro. E valeu, então. Até a próxima.